Fala galera, hoje o BT Fora de Quadra, mais um episódio aqui desse podcast que está começando. Eu primeiramente venho agradecer ao Caio e ao Bigode, né? Maravilhosa camisa, tá? Muito obrigado, vou deixar aí a descrição do Instagram deles, tudo certinho. Muito obrigado meninos, estou estiloso, fiquei bonitão com a camisa, muito irado. E eu venho hoje com um papo bem interessante, né? Um papo um pouco mais sério, né? Sobre contusões e lesões. Formado em biomedicina e fisioterapia, o doutor Henri Batista, né, um dos melhores fisioterapeutas aqui de Linhares. O consultório dele no centro de Linhares, né, no coração de Linhares. E a gente vai ter um papo muito legal, galera, sobre contusões, como evitar, o porquê que tem, né, essas contusões. E eu venho a se apresentar um pouco aí, né, falar um pouco da sua história, da sua vida aí no começo, como é que foi, porque eu sou curioso, eu gosto de saber das coisas. Como que foi? Me fala um pouco aí o começo desse sonho seu, né? Desse crescimento seu na área da saúde, da fisioterapia, hein? Bom, na fisioterapia já tem uma longa caminhada, né? Eu entrei na faculdade em 1996, acho que Eu era menininho. você era um bebê anos. ainda. Só de falar isso eu acho que eu já entrego um pouco a minha idade, né? Mas enfim, ao longo desses anos todos, com uma experiência bem vasta, porque eu nunca parei de estudar. Eu acho que na área da saúde a gente não deve parar de estudar, né? Mesmo porque eu atender hoje um atleta de beach tênis ou um amador de beach tênis. Em 92 não, Em 96 não existia. não tinha. Então, como a gente vai falar de beach tênis lá em 2096, né? Não né? tem como. Não A área tem da como. saúde é interessante. A área da saúde não para, né? Você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estudar, porque senão você fica para trás. Né? Você concorda com isso? Exato, exato. A cada dia a gente tem que estudar mais. Mais e mais e mais. Vem uma tecnologia nova, agora a inteligência artificial tá aí. Aí, né? A galera nova de atleta de beach tênis, então tem 14, 12, 13, 14, 15, 16 anos, né? Hoje aqui você está patrocinando a Milena? A Milena. Milena que Sim. a gente gravou, né, ontem um podcast com ela também, ela lançando um novo patrocínio. Sim. A bicha tá crescendo. Mimi é uma atleta maravilhosa e a gente está moldando ela em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Não é só... Porque quando você fala de beach tênis, quando você fala de atleta de beach tênis, você não deve falar só de beach tênis em quadra. Há toda uma equipe por fora disso, né? A fisioterapeuta, nutricionista, treinador, psicólogo, Sim. tá? Um apoio familiar, escolar, tá? Então há todo um contexto que envolve atleta, né? Não é só o corpo. Não é só o corpo, né? Não é só dentro de quadra, né? Porque você falar de beach tênis, pra mim, por exemplo, que é amador, né? Começou agora. Né? Comecei agora, não tenho pretensão nenhuma de ser atleta, fora de cogitação. É diferente de você falar de um atleta. Sim. Né? E vamos lá, pegando esse encaixe aí da Milena e tal, sobre contusão, cara, eu acompanho, porque eu dou aula, um grande crescimento de contusões, né? Esporte com areia, é movimento diferente para as pessoas. Qual foi, assim, uma lesão que você mais tratou? Teve alguma que você mais tratou? Qual é que você mais vê envolvida com o beach tennis, cara? Olha, no beach tênis a gente tem muito a parte de membro superior, né? Membro epicondilite, que é o cotovelo do tenista, né? Antes era só do tenista, agora é do beach tenista. Agora é do beach tenista, a gente pegou isso aí. Então, lesões de ombros, né? Uma lesão muito comum. Lesão de membro inferior também a gente tem lesão de joelho, tornozelo, quadril, na virilha, né? Por quê? Se dá movimentos repetitivos, a um não preparo, né, desses atletas em quadra, ou até mesmo os amadores, né? Porque quando a gente se fala de atleta é uma coisa, de play é outra. Sim. O play a gente faz o quê? Chega lá e quer jogar. Não tá nem aí pra nada. Não tá nem aí pra nada. Acha que aquela troca de bolinha ali aquece alguma coisa. Né? Já aquece. E no atleta não, no atleta tem todo esse preparo, justamente para evitar esses índices de lesões frequentes, mais recorrentes no beach tennis. No beach tennis, né? Exato. E você acha que... Pra você, qual é o maior motivo dessas contusões? O que traz um atleta até você? Um atleta não, né? Um amador. Porque eu acho que a galera profissional, querendo ou não, eles têm a preparação para isso. Né? Eles fazem academia, fazem fisioterapia. Sim. A galera amadora, o que pra você, assim, que mais traz essas lesões? A falta do que, né? Na verdade, o excesso do quê? O excesso do quê, né? Quando você começa a praticar beach tennis, que é o que aconteceu comigo, por exemplo,
você libera dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade, Sim. do bem-estar, tá? Então, quando eu tô lá jogando beach tênis, eu tenho essa liberação de dopamina. Então, aquilo cria um vício para quem joga beach tênis e vai entender o que eu tô falando. Sim. Tá? Então, eu vou querer jogar beach tênis todo dia, toda hora. E eu fico em quadra num período de 5 às 22 horas. Então, todos os dias. Então, eu não tenho um preparo, eu não faço uma academia, eu não faço uma boa alimentação. Pelo contrário, eu tô ali tomando uma cerveja, vou jogar beach tênis. E vai... Entendeu? E não tem aquele preparo, e aí acontece a lesão. Só que quando acontece a lesão, as lesões elas começam pequenas. Por exemplo, eu senti o joelho, mas aí eu vou embora, descanso, no outro dia eu já não sinto o joelho, aí eu jogo de novo, já aumentei a lesão do joelho, já foi pro joelho e pra coxa. Eu já vi muito aluno meu, tô com dor em tal lugar, mas vai jogar. Mas vai jogar. Não descansa. Eu ainda brinco com O esse cara não só sonha em machucar e ficar em casa, vocês aqui. Não, a pessoa tem que entender que o tempo também de descanso é tratamento. Sim. O repouso é tratamento. Né? Então, na academia, você vai crescer, ganhar músculo se você também fizer o tempo de descanso, né? Só que no início, no meio e no fim, no beach tênis, a gente quer beach tênis, a gente quer beach tênis, a gente quer beach tênis. Então a gente vai lesionar porque a gente está com excesso de movimento no músculo despreparado. Porque a gente não faz uma reposição do que o músculo precisa, a gente não faz uma boa alimentação do que o músculo precisa. A gente simplesmente vai jogar beach tênis. No caso do atleta, não. Ele começa a ter uma preparação. O amador, não. Era aquela história antiga do atleta de futebol profissional de final de semana. Final de semana, né? Vai só na pelada. Só vai na pelada no final de semana. Final de semana. Entendeu? Aí vai ter lesão. Aí vai ter lesão. Você acha que o mental ajuda nisso? Porque a fisioterapia hoje não é só, a gente estava até conversando antes, não é só tratar a contusão. Você trata tudo, né? Você acha que o mental ajuda nessas contusões, no tratamento ou também na piora da contusão? Uhum. Olha, eu tenho esse pensamento desde que eu entrei na faculdade. Desde 96 eu não admitia quando falava que era uma lesão de joelho. E eu me indagava assim, o joelho pertence a alguém. Quem é esse alguém? Pô, o joelho é de Mateus. Mateus tem uma história de vida. Uhum. Né? Então, por isso que eu me apaixonei para a medicina funcional integrativa, porque ela dá função e integra. O que é função e integra? Eu tenho um joelho que pertence a Mateus. Mateus tem uma história de vida que não é só um joelho. Então, quando ele vai lesionar no beach tennis, por exemplo, ele não lesionou só o joelho. Se ele for atleta, ele vai ficar desmotivado, ele vai ficar triste, ele vai entrar em depressão, porque tirou ele do campeonato. Sim. No amador, é a mesma coisa. Se eu tô lesionado, eu não vou poder jogar hoje à noite, eu não vou poder, entendeu? Então, se eu tenho um motivo para jogar o beach tênis, que é legal também o professor perguntar, por que você faz beach tênis? O que te trouxe ao beach tênis? Eu vim ao beach tênis porque eu tenho uma depressão profunda e eu quero me socializar. Eu vim ao beach tênis porque eu quero buscar o aterramento. O que é o aterramento? É o contato que eu tenho com a natureza, o contato que eu tenho de aterrar com a terra, o ar livre. Porque o beach tennis, ele é um esporte diferenciado. Até aquele sol queimando na testa é bom. Entendeu? Né? Você sente Então, bem. eu não consigo hoje separar o que eu costumo dizer de corpo, alma e mente. Eu não consigo separar isso. Não existe separar isso. Sim. Entendeu? Eu tenho que olhar a pessoa como um todo. Ele teve uma lesão, mas por que ele teve aquela lesão? Ele tratou aquela lesão, mas ele não quer melhorar aquela lesão? Ou ele está em excesso porque ele quer jogar e sobrecarregar o corpo dele? Sim. Para você, há uma grande importância. Você comentou sobre o professor. Há uma grande importância do professor, foi como que você falou, de conhecer o atleta. Você acha que uma das contusões, é uma opinião minha, que sim, é a falta de instrução melhor do professor? O professor estudar mais a fundo sobre a mecânica do corpo, sobre a pessoa, inclusive, né? Uhum. Às vezes aquela pessoa tem alguma coisa, você perguntar, você tem uma contusão, você tem um problema. Isso vem para mim, tanto o professor quanto o aluno. Eu já tive alunos que chegaram na minha quadra, tiveram um problema, depois que vieram falar comigo que tem um problema no ombro, uma asma, um pai e uma mãe que já deixou uma criança asmática comigo, botei a menina pra correr, pra brincar, de repente a menina, eu falei que foi, não, tem um asma. Tipo assim, você acha que falta isso? E qual a importância disso pra você? Então? Uhum. Sim, falta. O que a gente fala na saúde é anamnese. O que é anamnese? É você conhecer a pessoa. É eu conhecer o meu paciente. Sim. É você conhecer o seu aluno. Uma das primeiras perguntas, igual eu te disse, o porquê você procurou o beach tennis? Eu procurei o beach tennis porque tá na moda? Eu procurei o beach tennis porque meu vizinho faz?
Eu quero ser atleta, tudo aquilo que eu quero ser atleta, porque, enfim. Até porque isso interfere no treinamento, né? Exatamente. No Entendeu? treinamento. Não, eu quero fazer o beach tênis porque o meu vizinho tá fazendo e eu achei interessante. Então, já é uma outra pegada, né? E a história daquela pessoa. Você quer fazer o beach tênis porque você tem algum tipo de lesão, você tem um problema cardíaco? E se eu tiver um problema cardíaco, você não sabe, eu cair duro na quadra? E aí, a gente querendo ou não, tem que Você ter não sabe. preparo para aquilo ali. De primeiros socorros e tal. Se ficar, Sim. vou ter que jogar ali em cima. O primeiro ponto, o primeiro ponto a se avaliar para se tornar um bom professor de beach tênis é você conhecer a biomecânica. O que é biomecânica? É o movimento. É o que aquela articulação me permite fazer. Se eu não tenho uma articulação completa de movimento, um arco completo de movimento, como é que eu vou fazer um gancho que eu preciso de ter um movimento completo do ombro? Ou se eu não tenho nenhum movimento para fazer um smash? Um saque, né? Entendeu? Se o professor não conhece isso, como é que você vai ficar? Olha, hoje o treino é de gancho. Aí a pessoa faz errado, machuca. Entendeu? Eu não sei se ela tá fazendo errado ou não. Sim, mas se a gente interrompe também um sonho de um atleta. Exatamente. Ele lesionou, a probabilidade dele ser um atleta ou participar daquele campeonato e ganhar ponto ali já se foi, né? Então a gente tem que pensar nele como um todo. O professor tem que ter um mínimo de conhecimento de biomecânica e uma coisa importante que eu chamo a atenção é a raquete. A raquete hoje é uma das principais causas de lesão no beach tênis. Porque quando eu começo o beach tênis, eu falo, Matheus, qual raquete eu compro? Aí você me diz, né, vamos supor... O professor também tem que saber. Tem que saber. Tem que saber, isso tem que saber. É o básico. Né? Pra não, você aluno que compra raquete porque é bonita, tá aí uma dica. Exato. Porque, por exemplo, eu vou começar, então eu vou comprar uma raquete aí de R$400, R$500, mas ela vai me lesionar. Aí eu pago no tratamento. O dinheiro que eu gastaria numa raquete, eu pago no tratamento. Você paga no tratamento, entendeu? Porque você vai lesionar. Você evoluiu um pouco mais... Beleza. Porque a ideia é essa, a gente começar, vamos ver se você gosta, e aí se você gostar, você já compra uma raquete e tal, né? Uma raquete um pouco melhor. Porque a gente sabe que hoje a raquete, ela... Por que ela tem preço diferente? Sim. Porque ela é... Tem ela tem uma função diferente. Tem raquete que vibra mais, tem raquete que vibra menos, do que você quer. Não é... Mas ela ser avaliada, uma das avaliações primordiais que deve ser feito é por vocês, professores. Sim. Eu não tenho conhecimento. Eu posso ter o conhecimento da biomecânica, mas de material, da minha profissão. Agora, de material, não sei o que é uma fibra de carbono. A gente está falando você porque você tem a profissão da área da saúde. Mas aí você pega uma pessoa que é comerciante, um advogado, que não tem nada, zero de biomecânica, ele sai dali machucado. Machucado. Exato. Então, é muito engraçado, muito interessante. Você está frisando a importância de um professor de beach tennis também entender. Estudar. Primordial. Não é só tacar bolinha. Primordial. Porque durante esse período de 1 hora, eu vou estar com você. Então, tipo, eu estou entregando em sua responsabilidade... A minha saúde. O meu corpo que não tem lesão, que você pode lesionar. Não me explicando adequadamente qual é o movimento, corrigindo, ou não, para... O gancho é assim que faz. Não, para, smash é assim que faz. Entendeu? Senão, se você fala, eu não vejo hoje... Acontece muito hoje, pelo que eu tô olhando, professor que joga bolinha. Agora você vai fazer um gancho. Isso. Aí o cara vai... Todo errado. Entendeu? Agora você vai pegar uma curta. Ele tá lá caindo, virando, e ele tem que pegar a curta lá. Ele vai lesionar. Isso é muito entendeu? Importante. Você jogar a bolinha, qualquer um joga. Eu falo qualquer um assim, porque você arremessar a bolinha certa, não é qualquer um que faz. Não, o pior é o seguinte, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu jogava errado, você tinha que ver a cara do aluno. Aí era você jogando bola errado, o aluno te olhando cara feia, o instrutor lá de fora, o dono do ponte te olhando, tipo, aí acabou, aí a pressão... Aí acabou. Você joga tudo errado mesmo, deixa eu falar esse negócio. Entendeu? Então a firmeza do professor, ele ter conhecimento mínimo de biomecânica, de anatomia, mínimo, falar, olha, você tem essa lesão aqui, você não pode fazer esse movimento aqui. Se ele chorar, se ele resmungar, você fez sua parte. Porque a lesão dele vai piorar. Entendeu? E depois eu vou agradecer. A questão que você faz. Você vai agradecer. A partir do momento que você tem um aluno que está matriculado na sua turma, você tem responsabilidade legal e moral por esse aluno. Se ele não quer, dentro de quadra, te respeitar, porque você em quadra, você que manda. Tá? A aula é sua. Se ele não quer respeitar isso, ele vai só pro play. Porque aí você não tem responsabilidade por esse aluno. E nem ele te ouvir. Ele nem te ouvir. Por isso que beach tennis, professor de beach tennis, é coisa séria.
Eu vejo hoje um monte de garotado que quer ser atleta, um monte de garotado que quer ser professor, um monte de oba-oba. E pontes que contratam meninos que estão começando, porque ele não tem necessidade de professor de beach tennis, mas isso é muito interessante também para os pontes. Ter no seu point, você quer pegar um menino novo que está começando, mas passe o treinamento para esse menino. Porque às vezes isso já aconteceu também, de ver pontes com meninos que começaram no beach tennis e não ter instrução para esse menino. Uhum. E aí ele fica fazendo as coisas lá, tá ótimo, tá ali, tá ótimo. Meu point, Sim, mas na verdade assim, existe pessoas e pessoas, né? Eu vejo essa garotada nova que ela já vem chipada de fábrica, Sim. ou seja, ela já vem com a inteligência artificial dentro dela. Essa geração Z aí, a gente não consegue acompanhar muito não. Então já vem menino muito inteligente, que já é atleta ou que vai dar conta do recado, né? Mas ele é imaturo. Ele vai ganhar, ele sabe do beach tennis, ele sabe jogar, ele é atleta, lá, mas ele ao tempo ele vai ganhar isso aí, tá? O que eu falo não é nenhuma responsabilidade de point ou menino novo, não. Eu falo dele qual é o interesse que ele tem em conhecer o corpo humano, Sim. a saúde humana, o ser humano. Porque você conhecer uma anatomia, uma biomecânica, é diferente de você conhecer o Matheus. Faz sentido. Porque o Matheus tem dores de vida. O Henry tem dores de vida. Não tô falando de lesão agora, eu tô falando de uma coisa mais macro. A gente traz uma lesão como micro, uma coisa mais macro. Eu tô com esse cara todos os dias. Então ele já pertence quase à minha família. Família, né? Eu vejo ele mais do que eu vejo a minha mãe. O pai e a mãe. Entendeu? Então história de vida dele. Ele vai lesionar? Ele vai lesionar. Claro, o menino não come. O menino só quer chocolate, só quer doce. Não dorme direito. Não dorme direito. Fuma aquela praga daquele negócio daqueles vapers, sei lá o que chama aquilo, sacou? Então você vai fazer. Você pode imaginar que não. Mas você vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. Eu já recebi relatos de alunos falando. Entendeu? Então, tipo, se você pega uma pessoa com depressão e fala, porra, Matheus, obrigado, cara, você me tirou do fundo do poço. Cara, isso aí pra mim não tem preço. Não tem preço, eu já recebi isso. Mas por que você recebe esse feedback? Porque você olhou ele com os olhos de que ninguém olhou ele. Você olhou ele como gente, pô. Você olhou ele como um ser humano, é isso que falta pra gente. Entendeu? Tem gente que vai ter lesão em cima de lesão. Claro. Não tem uma estrutura nem mental pra não ter lesão. Puxando esse gancho aí de lesões, o que você acha que falta hoje? Qual o maior motivo pra você essa grande quantidade de lesão? O que a pessoa não faz antes de um jogo, antes de uma partida, em casa, um dia antes, no momento? O que você acha que mais falta aí nesse mundo de lesões? Olha, a parte de mobilização articular, uma parte de alongamento, porque hoje há aquela bela, longa história de alongamento antes, alongamento depois. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Para mim, o mais importante é a mobilização articular. O que é uma mobilização articular? É noção de tempo e espaço e o grau de amplitude que aquela articulação faz. Ou seja, qual é o movimento que eu preciso fazer para chegar no meu máximo de articular? Fisiologicamente, ela tem um número em grau que ela consegue fazer. Por exemplo, flexo e extensão de braço. 90 graus, tá. Ela só faz esse movimento. Agora, o ombro não, ela faz aqui, ela faz aqui, ela faz aqui. Então, cada articulação tem um tempo e espaço articular, que a gente chama de nocepção articular, espaço articular. Então, a mobilização, você vai pegar um cano de PVC, antes de você jogar, antes de você treinar, vamos fazer essa mobilização? Então, eu estou ativando essa articulação para poder pegar um gancho, para poder fazer um smash, para poder fazer uma... Entendeu? Então, um aquecimento. Não é só você tacar a bolinha aqui. Então, é você preparar essa articulação. Porque o maior índice de lesão é quando você tem uma lesão articular, que é tendínea, que é muscular. Porque o músculo, o músculo é como se fosse uma rede. Tá? Você fixa a rede de um lado, você fixa a rede do outro. Esse fixar da rede é o tendão daquele músculo. O meio da rede é o ventre muscular, é o que contrai o músculo. É isso aqui, é o forte. Isso aqui é o ventre muscular. Tá? E ele se insere aonde? No osso. Ele se insere na articulação. Entendeu? Então, para eu movimentar, alongar o músculo, encurtar o músculo, eu preciso de mobilidade articular.
Então, se eu faço um preparo de mobilização articular, estou ativando a minha articulação, eu vou ter um índice de lesão muito menor. Aí eu tô lá adequado, minha raquete está adequadinha. Pra mim, minha raquete é diferente da sua. Sim. Entendeu? Mas você já fez essa análise pra mim, olha, a minha raquete 3K não serve pra você, você tem que ser 12. Não, a 12 não serve. Sim, sim. Entendeu? Porque as pessoas não têm noção de que é 3K, 12K, 24, entendeu? Não tem noção. Então quem tem que dar essa noção? Quanto mais K, melhor? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Se eu bato forte, por exemplo, eu boto uma quantidade de K maior. Se eu não tenho tanta força, eu boto. Porque às vezes o que acontece? Eu posso não ter tanta força, aí eu acho uma raquete bonitinha de 12, 18, 24K, compro, aí tá eu descendo o braço pra poder a bola ir. E vai, e vai, e vai, e vai. Sendo com a raquete de 3K já ia fazer esse trabalho. Isso aí. Você. Aí eu tô sobrecarregando muito a minha articulação porque eu não tenho uma raquete adequada. Eu não tive um ensinamento adequado. Porque a raquete o tempo todo vai ter. Vai ter. Uma mais linda que a outra. Sim, sim. Entendeu? A gente quer todas as raquetes. Quando a gente joga uma a gente quer todas as raquetes. Mas qual é a raquete ideal pra mim? Né? Qual o índice de lesão que eu vou ter jogando com aquela raquete? Ah, não, se eu quero aquela raquete porque eu quero aquela raquete, então a consequência é minha da lesão. Depois eu trato. Pra finalizar aqui, pra gente dar um fechamento bem bacana, eu sempre tento fazer isso nos meus podcasts. Eu quero que você, se você tiver a oportunidade de colocar uma frase no maior youtuber ou Instagram do mundo que tem mais visualizações, pra todo mundo ver. Me fala uma frase ou uma palavra. Que, tipo assim, pô, essa é uma coisa que pra minha vida foi... Olha, eu gosto muito de o que a gente chama do beach tênis. Ponto a ponto. Depois que o beach tennis entrou na minha vida, muitas coisas mudaram, sabe? Assim, pra melhor. Eu sou cada dia melhor no beach tennis. E quando você erra no beach tennis, errou, acabou. Acabou. Vamos pro próximo ponto. Então hoje eu levo a minha vida ponto a ponto. O que eu quero dizer ponto a ponto? Um dia de cada vez, um dia melhor a cada vez, um dia mais calmo a cada vez, um dia mais centrado a cada vez, e um dia mais respeitoso a cada vez. Que aí você vai se tornar uma pessoa melhor. Ponto a ponto. Uma boa. Acho que é uma coisa que falta pra mim no jogo, né, e pra muitas pessoas em campeonato é isso, né? Voltado ao beach tennis, fez o ponto e fica, pô, aquele ponto que eu errei, aquele ponto que eu perdi, não sei o quê. Fica focado naquele ponto. Focado naquilo e tentando. E sabe que é um dos maiores problemas da gente hoje, do ser humano? É quando erra ou quando alguém faz algo com você, alguma coisa, você ir lá pra trás tentar descobrir o porquê. Sendo que não vai adiantar nada. Já passou. Já passou. E sim, continuar e não fazer mais. Né? Porque acho que a gente perde tempo, né? Acho que a gente perde tempo tentando descobrir a solução, ou não é nem solução, tentando descobrir o porquê, por quê. Sendo que você pode continuar, tem uma... Quando a gente está jogando, que a gente erra o ponto, automaticamente a gente já se corrige. Puta merda, errei esse ponto porque eu não fiquei de lado, porque eu peguei um gancho, eu não peguei de lado, tava de costas, corri de costas. Automaticamente eu já fiz essa análise do meu jogo. Não adianta eu ficar lamentando. Se eu faço essa análise, eu volto pra jogar novamente, mas eu já corrigi aquilo que eu já errei. Se a gente traz isso pra vida, porra, eu fiz alguma coisa que errei, se eu fizer essa análise automaticamente, amanhã eu não vou cometer o mesmo erro. É uma boa. Não ficar se lamentando, se vitimizar hoje eu acho que é a pior coisa que existe. Ponto perdido não faz eu ganhar o game, não faz eu ganhar o jogo. É só não errar de novo. É só não errar de novo. É só não fazer a mesma coisa. Galera, Henry, primeiramente eu quero te agradecer. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Disponibilidade aí. Vou falar que a gente estava gravando, o celular deu um bug, aí a gente tem que fazer tudo de novo. Então eu quero te agradecer esse tempo aí que você disponibilizou para mim. Foi muito bom, muito construtivo para mim e para quem está assistindo também. Agradecer a vocês, o primeiro vídeo aí foi um sucesso, espero que esse também seja um sucesso. Cara, muito obrigado, agradecer aos meninos pela camisa mais uma vez, tá? Vou colocar o link aí, quem gostou, vou colocar o link aí da camisa, vou colocar o link do Henry, também do Instagram, siga o Henry também. Quem precisar de fisioterapia, o que você faz aqui, cara? Fisioterapia? Focado em medicina funcional integrativa, é restabelecer a saúde da pessoa. Então, meu irmão, não tem muito que... O que você precisar, ele faz. O que você precisar, ele faz. E se ele não conseguir, tem mais gente aqui dentro aqui que vai também. Que vai fazer. Isso aqui é uma beleza, galera. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês aí. Comenta, curte, compartilha, faz o que vocês quiserem aí. Me ajuda, vai me ajudar muito.
E é isso aí, galera. Valeu!